Boa tarde. Ainda sobre a história de Jacó, depois que Jacó saiu debaixo da proteção do sogro, né? Ele trabalhou pelo sogro, a gente sabe que ele trabalhou com o sogro muito tempo em função de querer casar com Raquel, que ele amava Raquel e queria casar com Raquel. Então o sogro disse para ele trabalhar 7 anos para ele, que ele daria Raquel como esposa para ele. Mas aí depois desses 7 anos, o sogro engana Jacó e dá Lia, que naquela época a mulher, quando ia para as núpcias, né, o casal entrava numa barraca, numa cabana, e no escuro, né. Então a mulher só saía com o pano manchado para mostrar que havia feito relação. Então assim ele enganou Jacó. Ele deu primeiro Lia. E sem perceber, acabou que Jacó teve como primeira mulher Lia. Mas o sogro, então, para cumprir com o que ele tinha prometido, deu Raquel também para Jacó, mas desde que ele trabalhasse mais 7 anos. Então ele já podia ficar com Raquel, já podia viver com Raquel e com Lia, mas teria que trabalhar mais 7 anos em função desse segundo casamento. Enfim, teve um evento no deserto onde apareceu um anjo para Jacó e Jacó lutou com esse anjo. Então foi ali que Jacó começou a lutar com o anjo e disse que não deixaria ele ir. O anjo dizendo: deixe-me ir. E ele: não vou te deixar ir enquanto não me abençoares, né? Então o anjo se volta para ele, toca na coxa de Jacó e a partir dali Jacó fica manco, né? E aí o anjo fala para ele: a partir de hoje teu nome será Israel, pois lutaste com Deus e venceste. Foi a palavra que o anjo deixou para ele. O anjo seria o próprio Deus. Bom, na jornada de Israel, já com o nome de Israel, ele então tem 10 filhos ali, a Lia dá 10 filhos para Israel, e Raquel 2 filhos. E em função dele amar mais Raquel, ele amava mais os 2 filhos que eram de Raquel, que era José e Benjamim. O que aconteceu então ao longo do tempo? José tinha muitos sonhos. José tinha sonhos que diziam que, por exemplo, tinha um sonho dele que 12 espigas se curvavam para ele. Ele era uma espiga e 12 espigas se curvavam para ele, diante dele. E também ele sonhou com as estrelas e o sol, que ele era o sol, e as estrelas se curvavam para ele. Então os irmãos e o próprio Israel os irmãos questionavam José se em algum momento eles se curvariam a José por alguma razão. Isso fez com que os irmãos começaram a ter inveja de José, ciúmes de José. E os irmãos estavam trabalhando no deserto, estavam cuidando das ovelhas no deserto, estavam pastoreando. E Israel manda José dar uma olhada como é que estão os irmãos. Vai ver como é que estão os teus irmãos. E ele vai. Quando ele se aproxima dos irmãos lá onde eles estavam, eles planejam contra a vida de José. E eles tiram porque o pai, Israel, tinha dado para José, e os irmãos ficaram ainda com mais inveja, uma túnica que ele mesmo fez. Isso significava então para os irmãos que o pai preferia, ele era preferido do pai, preferido de Israel. Então mais um motivo para eles terem inveja. Eles pegaram essa túnica, passaram no sangue de um animal e levaram depois para Israel, dizendo que José tinha morrido no deserto, que um animal tinha atacado o José, que ele só tinha encontrado a túnica ensanguentada. Só que na verdade eles tentaram deixar José num poço seco, e depois, vindo uma caravana do Egito, de egípcios, eles resolveram por fim vender José para os egípcios ao invés de matar. E aí os egípcios levam José para
o Egito, e lá depois ele vem se tornar governador. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nesse momento, Israel acha, então, que ele perdeu José. Que o filho dele, que era José, tinha morrido. Pela história que os irmãos contaram para ele. Ele acreditou. Mais tarde, quando vem a fome, e isso é um assunto para um outro momento, né, para o vídeo não ficar muito longo. Mais tarde, quando vem a fome no Egito, quem é que está lá, coordenando e administrando tudo? José. E o Israel, exemplo de várias famílias, exemplo de todas as outras famílias, manda os irmãos irem para o Egito buscar comida. Quando José vê eles lá, ele não se revela. Então ele joga com os irmãos, ele começa a fazer um joguete com os irmãos. Ele usa uma estratégia. Primeiro ele começa dizendo que eles são espiões. Ah, vocês são espiões. E eles, não somos espiões. Não, sim, vocês são espiões, sim. Não somos. Nós somos filhos do mesmo pai. Inclusive um dos nossos irmãos morreu. E tem um outro irmão mais novo com o nosso pai. Aí Israel usa isso e diz, não, então tá, se vocês não são espião, então vão lá e me tragam esse irmão mais novo. Eu quero ver. Aí ele diz, não, o nosso pai Israel, ele já é um homem velho. Ele já perdeu um filho e agora o fato de nós tirarmos dele um outro filho vai levar ele com muita amargura à sepultura. Né? Ele vai morrer amargurado. Aí, mas José não quis saber. José insistiu com eles que eles buscassem o irmão mais novo. E que deixassem ali Simeão, que era um dos irmãos, como garantia que eles voltariam. Então, trazendo de novo para vocês, Israel. O que passava na cabeça de Israel quando os irmãos voltaram do Egito? Ele tinha perdido José e agora tinha um irmão entre eles ali, um dos irmãos ficou preso lá no Egito como garantia de que eles voltariam. E lá eles explicaram para Israel, na casa do pai, eles explicaram para Israel, olha, nós temos que levar Benjamim. E aí Israel diz, não podem fazer isso. E se eu perder Benjamim? Já perdi José e agora eu vou perder Benjamim? Mas os filhos falaram, mas o homem, aquele governador lá no Egito, disse que se não tivermos com Benjamim, não é nem chegar na presença dele. Não adianta nem querer chegar na presença dele. Para chegar na presença dele, para pegar comida, para pegar mais alimento, só se levar Benjamim. E nisso Israel meio que desiste dessa questão de buscar comida, mas vem a necessidade. Tá lá Simeão preso lá no Egito. Termina a comida que eles já tinham pego e já tinham ido buscar uma vez. E agora eles não tinha jeito, tinha que buscar comida de novo. E aí eles voltam a falar do assunto de levar Benjamim para o Egito. E aí Israel, diante disso, diz, se ele tiver que morrer, que morra. Então, se eu tiver que perder meu filho, porque eu perca, mas fazer o quê, né? Vamos buscar comida e leva Benjamim. Aí levaram Benjamim. Trazendo de novo na cabeça de Israel em relação aos seus filhos. Ele tinha, para ele, na cabeça dele, perdido José, Simeão estava preso no Egito e agora levaram Benjamim. Ele estava, dos 12, ele estava com 3 filhos, considerando perdidos, preocupado, sentindo falta, né? E sem poder fazer nada, sem poder mover uma palha, sem poder mexer, sem poder mudar essa situação. Só que eu lembro para vocês uma coisa assim, ó, no final, ele não perdeu nenhum. Porque José acaba se revelando para os irmãos. Ele acaba mandando buscar o pai, depois que ele se revela. Ele manda carroças, cavalos, roupas, comida, do bom e do melhor. O pai não tem como duvidar que José está lá no Egito, né, esperando ele. E o próprio faraó dá cobertura para José, diz, né, oferece para José, pode trazer tua família para cá, que eles vão comer o melhor dessa terra.
né? E aquele que sabe trabalhar com gado, bota para trabalhar gado dos teus irmãos, bota dá trabalho para eles, né? E assim viveram anos no Egito, até que depois começa a escravidão, né? Que também é um outro assunto para outra hora. Mas eu queria trazer essa história para vocês, para mostrar, para exemplificar que quando nós vivemos na presença de Deus, os nossos filhos, eles são cuidados por Deus. Esteja onde estiver, faça o que fizer, se nós somos fiéis a Deus, Deus vai cuidar. Tem muita coisa que parece que está perdida, nunca está perdida. Parece que está, mas não está. Basta que nós sigamos firmes e fortes na presença de Deus. Essa história de Israel é uma história muito linda, muito forte. Ela nos ensina muito. Eu aconselho aquele que não conhece essa história ainda, lê a Bíblia, busca ler, busca saber, busca conhecer. É uma história fantástica, assim como várias outras histórias. E toda quinta-feira eu vou tentar trazer uma dessas histórias, talvez até a mesma história, mas com viés diferentes, né? Por exemplo, essa história de José e de Israel. Existem muita coisa que aconteceu que eu não falei aqui, nesse momento, nesse vídeo. Mas certamente, se Deus abençoar, em outro vídeo eu estarei falando essa história num outro viés. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que Deus, através dessa história de Israel, Ele abençoe, que a vida de vocês seja edificada através dessa história. Em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Eu fico aqui, dou um abração, boa tarde para todo mundo. E desejo um resto de semana aí abençoado, e final de semana também abençoado, que se aproxima aí. Um abraço, querido. Deus abençoe.